A autorização de familiares é uma das barreiras enfrentadas para a doação de órgãos. Começou hoje, em Curitiba, um dos principais festivais gastronômicos do mundo, o Restaurante Week. A ONG Devolva recicla pilhas e baterias. Este tipo de material não pode ser jogado em qualquer local. Eu sou Mila Bastos. E eu sou Camila Reber. O Telão de hoje está no ar. A cesta básica teve queda de preço em 11 capitais no mês de março. É o que revela a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada em 17 capitais pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo a pesquisa, a redução no valor do conjunto dos 13 produtos considerados essenciais na mesa do brasileiro foi influenciada principalmente pela carne bovina de primeira, que desde fevereiro está com valores menores em 11 localidades. Já o valor dos produtos, como o óleo de soja, o café e o pão, subiram. A cidade com a média mais cara na cesta básica é a de São Paulo, que fica em R$ 273,25, seguida por Porto Alegre, com valor de R$ 264,19. Mesmo sendo a única forma de sobrevivência para quem precisa de um novo órgão, os transplantes não suprem a quantia necessária no Brasil. Quem venceu essa batalha e ganhou uma nova chance de sobreviver comemora. A reportagem a seguir mostra como as pessoas transplantadas vivem graças à doação de órgãos. Fiquei internada, fiz uma bateria de exames e aí foi onde foi constatada insuficiência cardíaca e que só um transplante resolveria e teria que ser logo. Às vezes até eu podia até ficar um dia sem fazer a diálise, mas era dor no outro dia, dor. Eu fiz uma cirurgia de coroária, né? Tive que reconstituir válvula, depois eu tive que colocar um marca-passo que o coração parou, um átrio parou, depois eu tive que colocar outro marca-passo porque um ventrículo parou. O transplante é sempre assim, uma situação extrema. Então houve um aumento realmente de 2010 para 2011, em 2011, comparando com 2010, de 39% de aumento do transplante. Isso se deve a vários fatores. Um deles é a divulgação, esclarecimento com a sociedade em prol da doação. Isso através da imprensa, tanto escrito quanto falada, de apoio. Outro fator é os hospitais, que voltaram as notificações, a CIDOT, fazer as notificações e os protocolos tocados mais rápidos. Também a gente conta com o apoio do avião do governo, temos carro, né, todo o apoio, até quando tem um transporte de órgão de um outro estado, por exemplo, de Santa Catarina vindo para cá, ou transportando para lá, tem a polícia que dá apoio, o batedouro, né, para acompanhar o mais rápido possível, abrir trânsito. Então isso tudo faz com que aconteça as doações e os transplantes mais rápidos, seja o aproveitamento dos órgãos. Bom, na realidade, eu tive uma falência, né, do rim há 11 anos atrás. E daí eu fui para o hospital, fiquei um mês internada, daí foi aí que foi descoberto que eu tinha granulomatose de Wegener. Daí com essa doença, o médico já tinha falado, daí, no futuro você vai ter que fazer um transplante de rim. Só que eu peguei tuberculose. Daí com essa tuberculose, o que aconteceu? Eu tive que ir para diálise peritoneal. Quando foi em dezembro, eu estava começando a ficar com dor. E eu falei, não, ano que vem vamos partir para hemodiálise. Daí foi em janeiro que eu comecei a fazer a hemodiálise. E a hemodiálise foi feito um mês só. Porque daí em fevereiro eu tive que fazer a fístula, né? Dia 3 de fevereiro eu fiz a fístula e dia 17 eu fiz o transplante. Eu estava fazendo já tratamento cardíaco, que eu sentia muita falta de ar, né? E fiz vários exames, fiz cateterismo e não diagnosticou nada. Não deu problema em insuficiência cardíaca, que foi o caso do transplante, né? Dia 9 eu me internei, dia 22 eu fiz o transplante. E até então, você vê falar em transplante, né? Mas você não consegue imaginar o que é um transplante, mas foi uma sensação assim muito boa.
muito boa, porque era uma chance que eu tinha e eu queria viver, né? Eu queria viver, eu queria ter vida, né? Então foi uma chance para mim, então eu agarrei com as duas mãos. 14 anos eu descobri que tinha problema no coração, através de uma febre reumática, e eu tratei 2 anos tomando bezetacil. E depois desses 2 anos, o medicamento, a bezetacil, não foi, né, o suficiente, e o coração não aguentou mais, o coração inchou, o coração rompeu cordoárias, e eu tive que fazer cirurgias. O coração que aparecesse de doação no Brasil era meu. Eu fiz o transplante, eu esperei 2 semanas o coração. Mudou porque você pensa bem melhor, você vive melhor, você tudo que você vai fazer, você faz melhor. A vida é uma vida normal. Então, muito diferente do que eu sentia antes. Porque antes era só em casa, dor, né? E agora não, agora é sem dor, é você poder viajar tranquila, é sem poder sair de noite. Eu acho que todo mundo tinha que ser doador. Toda a família, a pessoa que quer doar, eu acho que tem que avisar muito bem a família para doar, porque hoje eu sei o que é. A doação é uma coisa maravilhosa, a pessoa que doa. Olha, doe, porque se salva uma vida. Como dizem, é tristeza para uns e alegria para os outros. A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, afirmou nesta segunda-feira que a Chevron terá de fornecer uma resposta oficial para um processo aberto sobre o vazamento de petróleo no ano passado. O campo petrolífero explorado pelas duas empresas teve outro vazamento de petróleo na semana passada, descoberto a poucos quilômetros da região do vazamento de novembro de 2011. Segundo Foster, as duas empresas estão trabalhando juntas para resolver este problema. A Chevron é alvo do Ministério Público Federal. Foi aberta mais uma ação civil pública pedindo uma indenização de 20 bilhões de reais pelos danos ambientais e sociais causados pelo segundo derramamento de óleo. A quantia é a mesma do primeiro processo. Em nota, a Chevron criticou o novo processo, chamando a medida de absurda e classificando a indenização de 20 bilhões de reais como arbitrária e sem bases legais. Estreia hoje um novo quadro no Tela 1. O Fala Povo vai mostrar o que as pessoas pensam sobre assuntos atuais. O primeiro Fala Povo vai trazer a opinião das pessoas com relação à segurança no trânsito. Você respeita os limites de velocidade? Sempre é bom respeitar, né? Mas a gente acaba sempre extrapolando um pouco. Depende do horário e da situação que esteja tudo ocorrendo, mas eu costumo respeitar porque eu morro de medo de tomar uma multa. Aprendi bem com os meus pais, eles sempre andaram bem na defensiva, então sempre respeitando, sempre no limite. E por que você não ultrapassa? Por medo de multas ou por segurança? Por segurança, porque hoje em dia o trânsito, em vez de você ter que cuidar de você mesmo, tem que cuidar dos outros. Por segurança, eu tenho muito medo de se acidentar. É mais por medo das multas mesmo, medo dos pais, né? E sempre dá aquela paradinha nos radares, isso é o básico, né? Começou nesta segunda-feira a 5ª edição do Restaurante Week em Curitiba. 59 restaurantes estão participando nesta, que é a maior edição das 5 já realizadas. O evento é um dos principais festivais gastronômicos do mundo. O cardápio é variado, tem de culinária francesa a tailandesa e espanhola. A tradicional comida italiana também faz parte da variedade. Os preços são fixos e com 2 menus diferentes. O primeiro, com preço de R$ 29,90 mais R$1 para o almoço e R$ 39,90 para o jantar. Já o segundo, o valor é de R$ 31,90 mais R$1 para o almoço e R$ 43,90 mais R$1 para o jantar. Nos preços estão incluídos entrada, prato principal e sobremesa. O Curitiba Restaurant Week vai até o dia 22 de abril. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu ensolarada nesta quarta-feira. Mas como deve ficar o tempo para amanhã? Nesta terça-feira, trovoadas, pancadas de chuva e muitas nuvens em Curitiba. A temperatura deve ficar entre 24 e 15 graus. No litoral não vai ser diferente. Muitas nuvens e deve chover. A máxima é de 26 graus e a mínima de 20.
O ajuste autorizado pelo governo em alguns medicamentos de até 5,85% no último dia 31 ainda não foi efetivado em algumas farmácias. A justificativa do atraso é que muitos dos estabelecimentos possuem remédios em estoque. E graças a isso, os produtos ainda não sofreram alterações, mesmo depois de 10 dias da aprovação do aumento. Pilhas e baterias usadas não devem ser descartadas em lixos comuns. O designer Jorge Tamura criou a ONG Devolva, que recicla esse tipo de material. O mestre em gestão ambiental Jorge Tamura desenvolve um projeto desde 2008 no município de Colombo, onde são recolhidas pilhas e baterias usadas e são recicladas. Além disso, ele criou o Devolva, uma ONG destinada à coleta desses materiais. O Devolva é um sistema de logística, né? Que eu vou lá, coleto, contabilizo isso e eu estou assumindo esse custo de mandar para reciclagem. Tá? Então, desde o início, a ideia é apresentar um projeto viável, né? Do que ficar somente numa mesa de discussão, quando que vamos fazer, de que forma vai funcionar. Não, ele é factível, ele é viável, dá para se implementar isso em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade, em qualquer estado. O projeto Devolva teve repercussão nacional, mas só em Curitiba e região metropolitana existem aproximadamente 60 pontos de coleta. Entre eles estão empresas, condomínios e residências. Essa iniciativa surgiu devido à necessidade de dar um destino correto para esses materiais poluentes, para que sejam descartados em um ambiente apropriado. O agravante é que esse tipo de resíduo ele tem uma porcentagem bastante baixa do que a gente chama de metais pesados. Ora, se eu tiver uma ou duas pilhas na minha casa e descartar num aterro sanitário comum, não tem problema. Agora, multiplica isso pela quantidade de habitantes que Curitiba tem, por exemplo. Né? Isso dá alguns milhões de pilhas. Jorge destaca ainda o impacto de poluição que essas pilhas e baterias podem causar. Existem estudos científicos, isso comprovados, de que a relação de proporção de uma pilha jogada no solo é o equivalente a 1 litro de esgoto. Então, se você fizer essa conta, né, o dano ambiental e o dano para a saúde é enorme. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá!